Olá, meu nome é Roseli Soares, eu sou advogada e hoje convidei aqui para falar comigo nesse vídeo a doutora Edinamar Costa, advogada também, que integra a equipe aqui da Advocacia Zopolato. Hoje nós vamos falar com vocês a respeito da medida provisória 936, que prevê algumas alternativas para as empresas adotarem aí como medida de evitar algumas demissões. Né, doutora? Isso. Fico muito feliz que você aceitou aqui o convite de gravar. Ela é um pouco resistente. Livre e espontânea pressão da doutora Roseli. Mas para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico e numa linguagem fácil para que todo mundo consiga entender e consiga aproveitar as informações. Isso. Então, pessoal, agradeço o convite. Não foi tanta pressão assim. Aceitei vir aqui gravar com esse vídeo porque nós temos recebido bastante questionamentos realmente dos nossos clientes e nós temos percebido que os empregados estão muito temerosos em relação a essa medida provisória, porque quando fala em suspensão do contrato de trabalho ou redução do salário, realmente já causa um pouco de estranheza e um pouco de assombro, principalmente diante da situação que nós temos vivido ultimamente, né? Exatamente. Mas importante aqui lembrá-los que o que nós vamos passar para vocês é apenas um informativo, tá? E é de extrema importância que vocês procurem, em caso de dúvida, um advogado trabalhista da confiança de vocês, porque cada caso ele tem que ser analisado de forma individual, né? De acordo com a empresa que trabalha, de acordo com a função e com a real necessidade de se adaptar a essa modalidade, essas medidas preventivas aí que o governo deixou. Então nós vamos fazer aqui meio que um bate-bola, né? Para não ficar tão cansativo. Doutora, me explica, por favor, qual é o objetivo dessa medida provisória? Sim, o objetivo, como nós já adiantamos aqui, é a manutenção do emprego, da renda do trabalhador e também existe uma preocupação em que as atividades empresariais tenham uma continuidade sem um grande prejuízo, né, diante da situação. Entendi. E quais são essas modalidades? As modalidades que estão previstas na medida provisória 936, ela diz respeito à suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e proporcionalmente a redução do salário. Entendi. E no caso da empresa aderir a essas medidas, o funcionário fica sem salário? Não, de forma alguma. Essa medida justamente ela vem, a União vem socorrer as empresas no pagamento do salário dos seus empregados. Então, uma vez que houver a redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, a União arcará com o pagamento desses empregados. Certo. Doutora, como funciona cada uma dessas modalidades? Tá. Vamos falar sobre a redução da jornada e do salário. Ela funciona da seguinte maneira. O empregador, ele poderá optar por reduzir a jornada dos seus empregados em 25%, em 50% ou em 70%. Por exemplo, se ele escolher reduzir em 25% a jornada dos seus empregados, ele terá que arcar com 75% de salário e a União complementará com os outros 25%. Lembrando que, no caso, essa porcentagem do salário que a União custeará, ela é baseada no seguro-desemprego. Então, o pagamento será feito de acordo com o valor que a pessoa receberia de seguro-desemprego caso ela fosse demitida sem justa causa. A outra modalidade é a suspensão do contrato de trabalho. O empregador poderá também optar por suspender o contrato de trabalho dos seus empregados por até 60 dias. Ele poderá suspender por 60 dias consecutivos ou ele pode fazer isso em 2 vezes, porque ele faz a suspensão por 30 dias, verifica a necessidade de suspender por mais 30. Nesse caso, também a União custeará o salário do empregado, se ocorrer a suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, nenhuma hipótese o trabalhador vai ficar sem receber salário. Não, ele não ficará desamparado. Lembrando que talvez ele não receba o mesmo salário que ele receberia na empresa, mas essa medida é emergencial, é de caráter emergencial para que o empregador não fique desamparado. Doutora, e no caso da redução do salário e da jornada de trabalho, qual é o prazo? É o mesmo prazo da suspensão, 60 dias? Não, no caso, a redução da jornada e do salário, eles podem ser feitos por até 90 dias.
enquanto a suspensão do contrato de trabalho são 60 dias. Outra pergunta que é muito feita aqui também no escritório é se o empregador, se ele pode aderir a essas medidas do governo e mandar embora. Não, essas medidas elas têm o cunho de promover a garantia do emprego. Então, se o empregador optar pelas modalidades de suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada e do salário, ele não pode mandar os seus empregados embora enquanto essas medidas estiverem durando, né? Enquanto elas estiverem em vigência. O empregado, inclusive, ele tem a garantia de emprego pelo mesmo período em que durar alguma dessas medidas. Por exemplo, se o empregador ele reduzir a jornada e o salário por 60 dias, então, quando voltarem as atividades, o empregado terá a garantia de emprego pelo mesmo período em que vigeram essas medidas dentro da empresa. Ah, entendi. Então, ele fica aí assegurado pelo menos durante um tempo, né? Eles têm aí essa segurança de que ele vai ter a manutenção ali do trabalho dele por esse período, porque se a empresa fizer a demissão, a medida provisória prevê aí uma forma de indenização, né? Exatamente. Outra dúvida também que tem bastante pessoas que têm procurado para fazer é se existe algum prazo para o funcionário poder aderir a essa modalidade, ou de suspensão ou de redução de jornada. Não, a empresa pode aderir a essa modalidade e esse acordo pode ser celebrado com todos os empregados, independente do prazo que eles tenham, né, do período que eles estejam trabalhando na empresa. Então não existe um período mínimo de trabalho para que seja celebrado um acordo aí dessas medidas. Entendi. E no caso de demissão, né, passou o período de garantia de emprego e esse funcionário é demitido, ele tem direito a receber o seguro-desemprego? O empregado não terá nenhum prejuízo, ele poderá sim receber o seguro-desemprego normalmente. Entendi. E como que pode ser feito esse acordo com o trabalhador? O empregador, percebendo a necessidade das suas atividades serem suspensas ou de haver uma redução na jornada e, consequentemente, do salário dos seus empregados, ele pode celebrar um acordo individual com seus empregados para aqueles que percebam um salário até R$ 3.135, né, que é equivalente aí a 3 salários mínimos, ou um acordo coletivo com a intermediação do sindicato. Certo. E é importante também lembrá-los que a medida provisória prevê um prazo de até 10 dias para que as empresas efetuem a comunicação desses acordos ao Ministério da Economia, bem como ao sindicato, tá? É extremamente importante que a empresa faça a comunicação dentro desse prazo, tá? Porque o trabalhador só vai receber após 30 dias, né? Se essa comunicação foi feita dentro dos 10, ele vai receber apenas 30 dias depois. Caso a empresa perca esse prazo, é ela quem irá arcar com o pagamento do salário desse funcionário. Tá? Então tem que ficar bem atento, com certeza, e obedecer aos prazos. Sim, né? Para que o empregado não seja prejudicado, né? Exatamente, porque não dá para ficar sem receber aí o salário, né? Exatamente. Então, assim, todas essas medidas foram alternativas emergenciais que o governo trouxe para tentar manter aí os empregos dos trabalhadores, bem como auxiliar aí as empresas a continuarem na ativa. Então, pessoal, essas foram algumas considerações que nós resolvemos trazer aqui para vocês com o intuito de auxiliar e de tirar algumas dúvidas, né? Essa foi mais uma medida provisória que o governo editou com a finalidade de se evitar as demissões durante esse período aí de calamidade pública, de pandemia do Covid-19, né? Eu quero muito agradecer agora a doutora Edinamar, que aceitou o convite de fazer esse bate-papo aqui comigo. Do fundo do meu coração, fiquei muito feliz que você aceitou e espero que aceite outros convites, né? Vamos ver, vamos analisar cada convite. Mas eu também agradeço, doutora Roseli, pelo convite e foi um prazer poder esclarecer algumas dúvidas que vocês têm tido e espero que você possa ser ajudado.
Obrigada e fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, tchau.